galerinha, boa tarde. Boa tarde. Muito bom. Hoje nós teremos aula sobre a população do Brasil hoje. Geografia. Nós estudamos nas aulas anteriores de geografia a questão dos imigrantes, né? Dos portugueses que chegaram ao Brasil, os primitivos, certo? Então nós estudamos sobre as diversas populações que já tiveram aqui no Brasil. Ou agora, nesse momento, vamos estar estudando a população do Brasil hoje, tá bom? Nós vamos estar verificando isto. Vamos lá. Ao longo da história, página 23. Gente, desde que eu... Enfim, eu tô com o meu pensamento um pouco... Isso, obrigada, Rafaela. Mas, tá... Enfim. Vamos lá, gente. Na página 23 do seu livro de geografia, tá bom? Diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo virar vocês um pouco pra cá. Consegui, porque eu vou ficar mais aqui no cantinho. Vamos lá. Ao longo da história, a população mundial tem ocupado diversos espaços do planeta. Além dessa ampla distribuição, há um intenso crescimento no número de habitantes. Hoje somos cerca de 7 bilhões de pessoas. O Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo, com mais de 208 milhões de habitantes, tá? Então, gente, olha só. Botem na página seguinte. Vamos lá. Nós sabemos que, Gabriel, a população, ela não permanece a mesma sempre. Nós sabemos que a população, ela vai estar aumentando constantemente essa população, meu celular quase caiu. Constantemente essa população, ela vai estar o quê? Crescendo. Por mais que morra alguém, que o ciclo da vida é esse, nós somos gerados, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos reproduzimos e, consequentemente, morremos. Certo? E às vezes nem esse ciclo inteiro algumas pessoas conseguem completar. Mas mesmo isto acontecendo, a população em si, ela vem crescendo constantemente. Por quê? Porque diariamente várias crianças, vários bebezinhos nascem. Pode ser que esteja nascendo um agora, né? A gente não sabe. Porque existe somente o Hospital do Gama? Não. Somente os hospitais de Brasília? Não. Existem hospitais em todos os lugares. Então, diariamente pode ser sim que esteja nascendo um bebê. E isso faz com que a população cresça. Então, a quantidade de pessoas nascendo é maior do que a quantidade de pessoas que estão morrendo, tá bom? Por mais que eu diga que hoje morreram 20 pessoas, a quantidade de crianças que vem nascendo tá equivalente. Não que hoje tenham nascido 20 pessoas, né? 20 crianças. Mas, ao mesmo tempo que a população diminui com as mortes, ainda mais por conta do Covid, entre outros, né? Que nós sabemos que estava, ou está, não sei, não vou comentar sobre. Estava bem grande, né? Mas mesmo assim, a população em si, ela vai voltar a crescer. Por quê? Porque as pessoas se reproduzem, as pessoas têm as suas famílias, certo? Eu tenho a minha filha. A minha filha futuramente vai ter um filho. E o filho dela futuramente vai ter outro filho. E assim por diante, né? Então essa vai ser a minha geração, a minha descendência. Então todos vocês aqui têm as suas descendências, certo? E consequentemente a população ela vai estar crescendo, tá bom? Se compararmos a população de antigamente com a população de hoje, ela cresceu assim de uma maneira grandiosa, tá? Na próxima página, vocês podem estar observando nesse mapa. Observando nesse mapa que nós temos cores diferentes. E essas cores vão estar mostrando a questão da população, tá bom? A primeira que tem mais população é a China.
Coloquem o dedo em cima da China, esse amarelinho bem aí, certo? Na China é o local onde tem mais população. Em segundo lugar, temos a Índia, do lado da China, estão vendo aí? Vocês observaram que a Índia, que é o segundo lugar com a maior população, ele é bem menor em tamanho, em território do que o Brasil? Estão observando que o Brasil é grandioso, mas a Índia é pequena. Então, mais uma observação. Nós não podemos comparar o tamanho do território com o tamanho da população, porque isso não quer dizer nada. Por exemplo, na região, aqui no Brasil, na região norte, é uma região muito grande, mas a população dele não é tão grande assim. E na região sudeste, que Rio de Janeiro é minúsculo, São Paulo é pequeno também, a quantidade de pessoas naquele local é muito grande. Então a gente não deve achar que quanto maior o território, mais pessoas tem, ou o contrário, quanto menor o território, menos pessoas tem. Nós não podemos pensar dessa maneira, ok? Porque pode ser sim que seja um espaço muito pequeno, mas que tenha uma população enorme, tá bom? Vamos lá, o terceiro maior é os Estados Unidos de laranja, lá na América do Norte, estão vendo aí? E o quarto, a Indonésia, que é o rosa, e em quinto lugar, o Brasil, tá bom? Vamos lá. Embora esteja entre os países mais populosos do mundo, o Brasil não é um país muito povoado, viram aí? Embora o Brasil esteja entre os países mais populosos do mundo, o Brasil não é um país muito povoado. Isso acontece porque o território do país é enorme, de modo que há muito espaço vazio. Assim, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, pouco mais de 20. Em muitos países, essa média fica acima de 100. Então, vamos supor, num quilômetro quadrado, que é a medida que eles fazem, é como se tivessem 100 pessoas. Isso é muito, tá? Comparado ao Brasil, que tem no máximo 20. Então, é o que eu falei pra vocês. O tamanho, o território, ele não é equivalente, não está de acordo com a quantidade de população. Lá no Amazonas mesmo, tem uma grande área verde, uma grande área de plantas, né? Uma grande área natural, que não tem pessoas morando ali. Aqui mesmo, se nós observarmos ali naquela direção, olhando para Santa Maria, nós podemos observar que tem uma grande área verde. Um grande espaço verde mesmo. Se aqui fosse tão populoso, aquilo ali não teria. Seria tudo de casa, de loja, de construções, tá? Então aqui no nosso país existem muitos espaços que não estão preenchidos, que não estão habitados, tá bom? A população de um território ou país pode apresentar dois fatores de crescimento, que é o crescimento vegetativo ou natural, que corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, que é o nascimento, e a taxa de mortalidade, que é a morte dos habitantes. Ou seja, esse crescimento vegetativo, o crescimento natural, ele vai comparar a quantidade de pessoas que estão nascendo, a taxa de natalidade, com a taxa de mortalidade, com a quantidade de pessoas que estão morrendo. Então eles vão fazer essa comparação para saber o crescimento natural. Já o crescimento demográfico ou populacional, ele vai estar relacionado ao crescimento vegetativo mais a taxa de migração. Ou seja, temos o crescimento vegetativo, que é quando nós calculamos a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então sabemos a quantidade de pessoas que estão morrendo, nascendo, então a gente consegue ter uma base.
Já o crescimento demográfico, o que ele é? Ele vai pegar esse crescimento vegetativo e vai juntar com a migração. Por quê? Porque tem pessoas que vêm de outros estados, de outros países para um determinado local. Aqui no Brasil vem pessoas de diversos lugares morar aqui. Então, o crescimento, mais uma vez, presta atenção. Presta atenção, acho que vocês me ouviram. Estou bem distante dos meninos, para vocês me ouvirem aqui. O crescimento... Faltou ar. O crescimento vegetativo ou natural. Vamos falar vegetativo mesmo. O crescimento vegetativo é quando eu pego a taxa de natalidade, que é o nascimento, quantidade de nascidos, e pego a taxa de mortalidade, que é a quantidade de pessoas mortas dos habitantes que morreram. E eu, comparando essas duas quantidades, eu vou saber ter uma base sobre aquele crescimento. Já quando eu quero saber de um crescimento populacional, de um crescimento demográfico, eu vou acrescentar ao crescimento vegetativo, que é de nascidos e mortos, com a migração, com os migrantes, com os imigrantes, com as pessoas que vêm de outra região, de outro território, tá bom? Então, mais uma vez, vegetativo é quando eu vou pegar a taxa de mortalidade e natalidade para saber a questão do crescimento, né, da quantidade daquela população, dos habitantes. Já o demográfico ou populacional, eu vou pegar esse crescimento vegetativo e vou acrescentar a quantidade de migrantes, a quantidade de pessoas que estão praticando a migração, ok? Até aqui tudo bem? Então, ok. Conceitos do estudo demográfico. Nós temos, o que é o estudo demográfico? É quando pegamos a taxa do vegetativo, crescimento vegetativo, para com isso, crescimento vegetativo e o crescimento e a questão da quantidade da população por conta da migração, tá bom? Agora nós vamos, dentro do crescimento demográfico, vamos estar aprendendo outras coisas que fazem parte desse crescimento demográfico, tá bom? População, o conceito de estudo demográfico. A população, o que é uma população? É um conjunto de habitantes de uma área. Aqui no Gama, temos a população do Gama, é o conjunto de habitantes dessa área. Demografia, o estudo das características da população. Se nós formos estudar sobre as características dessa população, nós estudaríamos as características do Gama, das pessoas que vivem no Gama. Se eu fizer uma demografia do nosso estado, da nossa cidade, e comparar com a cidade lá do Rio Grande do Sul, é a mesma? As características do Gramado, por exemplo, as características são diferentes, porque lá é um lugar frio, aqui é quente, e assim por diante. Então, a demografia, nesse conceito de estudo demográfico, é quando eu vou comparar as características, vou estar analisando as características daquela região, das pessoas daquela região. População absoluta é o número total de habitantes em uma área. População relativa ou a densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Populoso indica se o número absoluto, que é o total, está elevado, ou seja, quando eu falo que aquele lugar está populoso, quer dizer que tem mais habitantes do que deveria naquele local, tá bom? Povoado diz respeito à densidade demográfica, isso é, a concentração da população em determinada área. Beleza? Então, esse povoado, para eu conseguir identificar o povoado, eu vou pegar a minha densidade demográfica, que é a questão do número de habitantes por quilômetro quadrado, e vou saber a concentração também da população em uma determinada área.
Então esses cálculos, muitas pessoas do IBGE que fazem esse controle da população, eles fazem esses cálculos periodicamente. Por quê? Porque se eu fizer todo santo dia o número vai mudar. Porque todo dia alguém pode morrer, todo dia alguém pode nascer. Então eles fazem essas contagens por meio de pesquisas periodicamente, tá bom? De tempos em tempos eles estão fazendo essas pesquisas para que eles estejam sempre atualizando seus dados, tá bom? A distribuição espacial da população no território brasileiro é desigual. Isso significa que há áreas onde existe muita concentração de habitantes e áreas com pouca concentração. Ou seja, observem aí esse mapa, gente, do Brasil. Quanto mais claro for, menos pessoas tem morando naquele lugar. Pode observar que no norte aí, lá na Amazônia, tem pouquíssimas pessoas morando naquele lugar. Mas quanto mais escuro for ficando, maior a quantidade de pessoas morando. Vocês podem observar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui no Distrito Federal, lá na Paraíba, Pernambuco, tem locais que são muito escuros. Por quê? Porque tem uma grande concentração de pessoas morando naquele local, tá bom? E vocês podem observar que, como eu já expliquei diversas vezes, em um mapa, observem o mapa, por favor. Em um mapa, nós temos tudo. Temos o título, para informar o que esse mapa está mostrando. Vocês podem observar que tem o ano de 2014. Então, esse cálculo da população por quilômetro quadrado, ele está de acordo com o ano de 2014, tá bom? Vamos lá. Quanto mais claro, menos populoso. Quanto mais escuro, mais populoso. Vocês podem observar que essa tabela de cores bem aqui, ele mostra a quantidade de habitantes por metro quadrado, tá? Professora, como eu vou identificar essa população por metro quadrado? Isso é um cálculo que é feito por calculadora, porque é um cálculo com vírgula, números muito grandes. Então, para que eu possa identificar a minha população relativa, qual é a minha população relativa. O que é a população relativa? É quando eu pego a minha população absoluta, que é o número total de habitantes, e vou dividir pela minha área, pelo tamanho daquele espaço. Se eu quero saber aqui na sala, por exemplo, a nossa população relativa, eu vou pegar a quantidade de habitantes que tem aqui, ou seja, a quantidade de alunos total certinho, que no entanto são 12, mas que não esteja vindo, são 12, certo? E vou dividir pelo tamanho dessa sala, para saber quantos habitantes tem por metro quadrado, por cada tamanho aqui, tá bom? Então, nessa população relativa, para eles chegarem a esse valor, ele pegou a população absoluta, que é PA, que é o total exato que tem naquele lugar, e dividiu pela área. Então, se em um lugar eu tenho 22.453 habitantes e aquele lugar tem 17.301 km², o tamanho daquele território é esse. Quando eu fizer essa divisão, o meu resultado vai ser a minha população relativa, que é a quantidade de pessoas que tem por quilômetro quadrado, tá bom? Beleza, gente? Mas essa questão aqui de fazer essas continhas não tem uma necessidade tão grande assim, porque é aquilo que eu falei, são cálculos mais complicados. E vocês não são autorizados a utilizarem calculadora na sala de aula. Nem em casa, né?
Então não tem como eu cobrar isso de vocês. É só para vocês compreenderem como eu faço meu cálculo de uma população relativa. Mais uma vez, população absoluta é a quantidade total de habitantes. A minha área é o tamanho daquele local. População relativa é quando eu quero saber a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Tá bom? Populoso é a quantidade de pessoas para um lugar que está elevado, né? A quantidade de pessoas está elevada. Tá bom? Vamos para a página 26. Esse conteúdo é um pouquinho grande, tá? Mas tá de boa. Podemos? Vamos lá. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Gabriel, ele está calculando sempre esses dados de 10 em 10 anos. Então, ele vai atualizar esses dados que nós vimos na página anterior, que tem lá de 2014, só em 2024. Que ele vai estar atualizando esses dados e vocês vão perceber que vai dar uma grande diferença. Tanto pela questão das mortes, quanto pela questão também das pessoas, né, que nasceram, taxa de natalidade e de mortalidade, tá bom? Vamos lá. Os dados demográficos são organizados no Brasil pelo IBGE a cada 10 anos. O IBGE realiza o censo demográfico com o intuito de conhecer as principais características da população, tais como onde moram, se é área rural ou urbana, o tipo de moradia, a idade, o gênero, a etnia, a religião, grau de escolaridade, saúde. Gente, quando o IBGE ele passa de casa em casa mesmo. Quando o IBGE vai fazer essa pesquisa com a população, eles perguntam quantas pessoas tem naquela casa, perguntam quantos quartos tem a casa, pergunta quantos banheiros, pergunta quantas televisões, pergunta quantos carros, pergunta a idade das pessoas que estão naquele lugar, pergunta a média de salário que a família recebe, pergunta se é casa própria, se é casa alugada, pergunta da religião, pergunta da cor da pele, pergunta de tudo. Por quê? Porque eles precisam saber de todas as características bem detalhadas para que ele possa fazer o seu levantamento de dados demográficos. Por que muitas das vezes no jornal ou em algum tipo de pesquisa tem sempre um gráfico ou uma tabela que mostra a quantidade de católicos, quantidade de evangélicos, quantidade de espíritas, quantidade de testemunhos de Jeová? Por quê? Porque eles fazem essas pesquisas para saber a quantidade de cada religião, a quantidade de negros, de pardos, de brancos, a quantidade de pessoas que têm uma renda acima de tal valor, abaixo de tal valor. Entenderam? Então, essas pesquisas são sim muito importantes. E eles têm como se fosse um programinha que ele mesmo vai marcando, porque eles vão coletando esses dados, para quando eles finalizarem as pesquisas, eles conseguirem calcular a questão desses dados demográficos, tá bom? É muito interessante. Eu já participei de uma entrevista do IBGE há muito tempo atrás. Beleza? Hã? Foi boa? É chato, né? É cansativo, não é que é chato. É porque são tantas perguntas, tantos detalhes. Ele pergunta quantos banheiros tem na casa. Ele pergunta se tem fogão, se não tem. Pergunta se tem, quantos tem. Pergunta se tem geladeira, quantas tem. Ele pergunta tudo, gente, mas é tudo mesmo. Para que ele possa estar levantando esses dados, né? De acordo com as características das pessoas. Porque às vezes a pessoa mora numa casa própria, mas não tem uma vida muito boa. E às vezes gente que mora de aluguel, mas vive muito bem. Entendem? Às vezes a pessoa está numa casa muito linda, maravilhosa, perfeita, mas está desempregado. Então todas essas características contam quando eles vão estar montando esses dados demográficos, para que eles possam conhecer mais sobre a população. Tá bom? Vamos lá.
por recenseadores, funcionários do governo, que realizam entrevistas com a população por meio de um questionário eletrônico. Acabei de falar. Esses dados são organizados e os resultados são divulgados para a gestão pública e toda a sociedade. Acabei de falar também. Aí mostra um rapazinho esse de azul fazendo, né, a coleta de dados com um ser humaninho, ok? Vamos lá. Aqui está falando que ele preencheu esse censo demográfico em 2010. Então esse ano 2020 seria o ano de estar fazendo novamente, né? Mas, enfim, vamos lá. Olha só, nós vamos aprender na próxima página a pirâmide etária brasileira. Essa pirâmide ela é muito interessante, porque de um lado mostra os homens, que é o verde, do outro lado ele mostra as mulheres. Presta atenção aqui rapidinho, olha pra cá. Neste lado de cá, ele mostra a idade. De 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos e assim por diante. Certo? E quanto maior for preenchido, quer dizer que mais homens ou mulheres daquela idade tem. Então, aqui onde fica a base, que é literalmente a base, são crianças de 0 a 19 anos, que é a base, né? Que são jovens e tudo mais, crianças, bebês, jovens. Depois da base vem o corpo, que são as pessoas que estão entre 20 e 59 anos. E de 59 anos adiante, 60 anos adiante, eles estão no ápice, tá? Então, essa pirâmide etária brasileira, eles também constroem de acordo com essas pesquisas, para saber a quantidade de mulheres, a quantidade de crianças, a idade de cada um deles. Eu tenho 10 filhos, eu vou falar a idade dos meus 10 filhos, para que eles possam estar relatando minuciosamente a quantidade da população, tá? Podem deixar nessa página, observem o gráfico, a pirâmide que eu vou ler sobre ele, tá? Para entender e consolidar os dados populacionais coletados, são elaborados mapas, gráficos e tabelas que ajudam na leitura rápida e eficiente de um grande número de informações. Ou seja, aqui, por exemplo, nessa pirâmide, vocês podem perceber que tem muita informação nele. Ele vai mostrar a quantidade de homens de cada idade, a quantidade de mulheres de cada idade, a porcentagem, né? Entenderam? Então, para eles fazerem isso, se eles fossem relatar por um texto, escrever um número, ia ficar muito difícil de identificar, de comparar, de associar a idade. Então, eles constroem gráficos, constroem tabelas, constroem essas pirâmides para que a gente possa, de fato, estar identificando e reconhecendo com mais facilidade. Porque se eu vou olhar no livro, imaginem só, se não tivesse essa pirâmide, e no lugar dessa pirâmide, fosse somente um monte de coisa escrita, ficaria difícil, ficaria chato, algumas pessoas não conseguiriam entender. Então, quando tem um desenho que é pintado mostrando a quantidade, fica muito mais fácil. Coloquem o dedo para mim na idade de 35 a 39 anos. 35 a 39 anos. Acharam? Olha só, de 35 a 39 anos. Peraí. Qual é a porcentagem maior, de homem ou de mulher? Mulher. Mulher. Se tivesse um número, a gente não conseguiria identificar com toda rapidez assim. A gente iria ter que comparar, iria ter que subtrair, iria ter que ver a quantidade. Então, quando eles dão gráficos, tabelas, entre outros, é para facilitar a compreensão daquele estudo que eles fizeram. Mas isso não quer dizer que o estudo tenha sido muito fácil de ser feito, tá bom? Você sabe o que é a pirâmide etária? É isso aqui. A pirâmide etária é um tipo de gráfico que indica o gênero, masculino e feminino, e as faixas etárias em que estão distribuídas a população. Com base nesses dados,
é possível saber se a população de um determinado território é predominantemente composta de jovens, adultos ou idosos, além de projetar estudos sobre taxas de natalidade, expectativa de vida e taxas de mortalidade. Então, gente, com essa pirâmide aqui que parece ser muito simples, a partir dela podem ser feitos vários estudos. Vocês podem ver que essa tabela aqui, deixa eu ver de onde ela é. Ela... do Brasil em si, 2010. Se nós observarmos essa pirâmide etária do Brasil, qual é a faixa etária que tem maior quantidade no Brasil? A que tem maior quantidade no Brasil está entre 10 e 14 anos até 30 e 34 anos, que são as quantidades maiores, tanto de homens quanto de mulheres. E se a gente observar lá no ápice da pirâmide, que é lá no pico da pirâmide, nós vamos observar que tem uma quantidade bem pequena. Por quê? Porque a questão da expectativa de vida aqui não é tão alta. Mas se pararmos para ver, com 90 a 94 anos, tem 0,1% de homens e mulheres. Se nós observarmos em 85 a 89, 0,2%. Então é uma quantidade muito pequena. Não estou falando que são 2, não, tá? 0,2% da quantidade total da população. Então é pouquinho, tá? Então, se observarmos a população brasileira daquela época, a quantidade maior, né, da faixa etária que tinha maior quantidade era dos jovens, lá no corpo da pirâmide. A taxa de natalidade, que é de nascimento, que é de 0 a 4 anos, também está muito grande. Ou seja, a população vem crescendo constantemente. Mas muitas delas não conseguem chegar a uma idade muito avançada. Tá bom? Então, tudo isso muda num país. Se eu tenho um país que tem uma taxa de natalidade muito baixa e tem um ápice muito grande, quer dizer que aquela população tem uma expectativa de vida muito grande, mas poucas crianças nascem. Então eles podem desenvolver algum projeto, podem pensar em algo para tentar dar um equilíbrio para aquela população. Porque se eu tenho mais idosos que jovens e que crianças, aquela população vai chegar a um determinado tempo que vai diminuir muito. Por quê? Porque as pessoas não estão se reproduzindo como era o esperado, certo? Então, essas pirâmides etárias, elas contribuem para tudo isso, tá bom? Vamos lá, na página 27 agora, tá? Aqui embaixo. A construção e a análise das pirâmides etárias são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível do desenvolvimento social e econômico de um país, além de ser usada para orientar o planejamento público. Em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária do Brasil, ou seja, crianças e adolescentes. Com a base cada vez menor, ao longo dos anos fica evidente a necessidade de se investir mais na qualidade de educação de crianças e jovens, não somente na quantidade. Ou seja, gente, olha aí, se eu vejo que a quantidade da minha pirâmide etária está concentrada no corpo, que é onde temos as crianças e adolescentes, quer dizer que a quantidade está bem maior. E quer dizer que eu preciso investir mais nessa idade, para que essas pessoas tenham um futuro, para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, se tem muita criança, eu vou deixar só 2 escolas? Se tem muita criança, eu vou oferecer só 20 vagas na escola? Então, eles precisam ter um planejamento, precisam preparar aquele local para a quantidade de pessoas que tem naquela faixa etária, certo? Se tem um monte de bebê nascendo, eu vou ter só uma maternidade? Não. Então eles precisam se planejar.
Por isso que em determinados locais acaba acontecendo algum tipo de desorganização. Por quê? Porque a quantidade a natalidade está baixa, o corpo já está muito grande, né? Que é a idade do corpo da pirâmide. Está muito grande, tem poucos idosos. Quando tem muitos idosos, também tem que ter cuidado com eles, né? Tem que cuidar da saúde deles. Então, toda essa pirâmide, toda essa formação da pirâmide vai mudar tudo. Beleza? Gente, são 5h10, meu Deus. O corpo alargado da pirâmide indicou uma maior proporção da população na fase adulta. Essa informação mostrou a importância da geração de empregos e da promoção de melhorias nas condições de vida do povo. Habitação, transporte, saúde, saneamento básico, entre outros serviços. O ápice formado por 11% da população brasileira representa a parcela de idosos. Então, se tem uma grande quantidade de adultos, eu preciso investir em mais empregos, em faculdades, em cursos e em emprego. Se eu tenho 100 adultos, eu vou oferecer um emprego, uma indústria que tenha somente 20 vagas de emprego? Não! Eu preciso construir mais 5 indústrias para ter mais vagas e deixar umas vaguinhas sobrando. Porque se for necessário, se vir alguém de fora, lembra da população? O populacional, o crescimento populacional. Se vir algum migrante, a gente consegue dar um suporte para ele, tá bom? Então, gente, na página, minha garganta tá doendo. Na página 28, 29, peraí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma bisoiada aqui. Eu ia falar 23. Olha só. A página 28 e 29. Tia, a 30 tem que fazer com o nosso estágio. Isso, não, a 30 aqui na sala de aula. É? Uhum. Beleza, vamos fazer baseado aqui na escola. Então, dever de casa é página 28 e 29 e 31, tá? 28, 29 e 31. A 30 a gente vai fazer em sala na próxima aula, pra gente fazer um dado, né? Fazer como se fosse uma pesquisa, nós vamos ser do IBCD. Vamos fazer o cálculo, né, das pessoas que estão aqui na nossa escola, tá bom? Das idades e tudo mais, beleza? Pra gente poder fazer esses cálculos da população em si, ok? Então é isso, galerinha, na aula de geografia. Qualquer dúvida que você tenha, Juju, manda uma mensagem pra mim, tá bom? Pode comentar aí embaixo, beleza? Um beijo, meu amor.